Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni. Estamos na semana 16 e abordaremos os eventos. Nesta aula, então, estudaremos os eventos do Scrum, que fazem o processo funcionar e melhorar continuamente. Vamos entender os 4 eventos do Scrum. Os eventos do Scrum são as reuniões que ocorrem antes, durante e após o desenvolvimento do produto ou do incremento. Estas reuniões são programadas e fixas em um projeto ágil do framework Scrum. Têm diversos propósitos e garantem que o processo de desenvolvimento ágil funcione de maneira eficiente. O framework Scrum tem basicamente 4 eventos. Tá? O primeiro é o planejamento da sprint, ou o sprint planning. O segundo é a daily Scrum, a daily meeting, ou a stand-up meeting. O terceiro é a revisão da sprint, ou a sprint review. E o quarto evento é a retrospectiva da sprint, ou a sprint retrospective. Agora, antes de continuarmos, vamos fixar alguns elementos do framework Scrum. Tá? Esses 4 eventos, eles compõem um macroevento chamado Sprint. O resultado da Sprint é o desenvolvimento do produto ou do incremento, né? Ou seja, uma parte do produto. Ok? Bom, então vamos definir primeiro artefatos, né? O Product Backlog e a Sprint Backlog. Tá? O Product Backlog é o backlog do produto, contém a lista de requisitos ou funcionalidades do produto que podem ou não estarem em formato de User Stories. Tá? A Sprint Backlog ela contém a lista de tarefas necessárias para a construção do sprint. Tá? Além disso, podem ocorrer erros, ou bugs. Né? O bug é um erro que surge durante o processo de desenvolvimento do produto. Então, por exemplo, no caso de um sistema, é uma falha no código que provoca mau funcionamento de parte do produto. Ou no caso de uma campanha de marketing, um anúncio mal produzido em uma campanha. É uma não conformidade, né? Trata-se então de uma não conformidade. Quando detectada, pode ser corrigida durante o desenvolvimento do produto. Se a correção durante a sprint não for possível, o erro, o bug, ele volta para a lista, para o backlog do produto. Priorizar erros é uma tarefa do PO, do Product Owner, ou do dono do produto. Tá? A correção dos erros é uma tarefa da equipe, como veremos nas aulas mais adiante. Tá? Um outro item são os papéis. Tá? Nós temos então alguns papéis no Framework Scrum, o Product Owner, ou dono do produto, o Scrum Master, ou facilitador, e o Scrum Team, né, ou a equipe de desenvolvimento do produto. Esses papéis eles serão detalhados nas próximas aulas. Tá? E sprint. Cada sprint pode ser considerada um projeto com a duração de 1 a 4 semanas. É o nome dado no Scrum para caracterizar todo o processo, né, desde o planejamento da sprint até o encerramento do ciclo, que ocorre com reuniões de retrospectiva. Não há um número padronizado de sprints nas quais o produto deva ser dividido. Tá? Atenção, lembre-se de consultar os timeboxes dos eventos que vimos na aula passada. Tá? Agora que fizemos uma rápida revisão dos conceitos vistos, então veremos os 4 eventos do Scrum. Então, os eventos no ciclo Scrum, Scrum in the Stack, a sprint é o caminho ou projeto de curta duração que vai do planejamento até a reunião de retrospectiva, tá? Que é o final.
e volta depois para o início do ciclo, o planejamento novamente. A gente pode ver, né, de forma complementar, ao slide anterior, nessa imagem, ela ilustra uma visão do ciclo Scrum, em um formato de calendário, para uma sprint de 4 semanas de duração. Tá? Então, você tem os eventos, né, começando com a sprint planning. Depois, a gente tem 4 semanas, de duração da sprint, ou seja, 4 semanas de trabalho. Cada dia tem a Daily Scrum, a reunião diária. Ao final, nós temos a Sprint Review, né? A revisão da sprint, e a Sprint Retrospective, né? A retrospectiva da sprint. Então, esses são os 4 eventos do Scrum. Na imagem, né, deste slide, podemos observar o planejamento da Sprint Planning. É, é uma visão de processo, tá? A Sprint Planning é o evento inicial da sprint. A partir desse ponto, a equipe se organiza e se alinha com os requisitos do produto, tá? E com a meta da sprint. A meta é a entrega que deve ser feita. Então, por exemplo, a sprint vai durar 2 semanas. E daqui a 2 semanas, que resultado eu devo esperar? Tá? Então, os objetivos desse evento, da Sprint Planning, né, do planejamento da sprint, do planejamento do que vai ser feito nas próximas semanas, temos como objetivo definir a meta da sprint, ou seja, o que a gente vai entregar no final de 2, 3 ou 4 semanas, tá? E construir a backlog da sprint, ou seja, a lista de tarefas do projeto. Tá? Então, essa é a Sprint Planning, a reunião de planejamento da sprint. Ela tem como pré-requisito, né, que o Product Owner, ou dono do produto, deve ter em mãos os itens do backlog do produto com os critérios de aceitação. Tá? Então, o Product Owner ele tem que detalhar a lista de produto, é, para que a equipe, juntamente com o Scrum Master, possam planejar a Sprint Planning. Tá? Então, o Product Owner ele deve ter em mãos os itens do backlog do produto, tá? Com os critérios de aceitação, as user stories priorizadas e detalhadas o suficiente, né, para que a equipe possa entender e descrever as tarefas da backlog da sprint. Tá? Os participantes dessa reunião, então, são o dono do produto, o Product Owner, o Scrum Master, né, o facilitador, e o Scrum Team, o time Scrum, o time de desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento. A dinâmica dessa reunião é a seguinte: o Product Owner ele apresenta para os participantes as user stories, as histórias dos usuários, né, do backlog do produto, ou seja, a lista detalhada do que precisa ser feito, tá? Das funcionalidades do produto, tá? As funcionalidades, o descritivo, é o que se espera do produto, que são prioridades para o cliente, explica com detalhes esses itens e critérios de aceitação para os participantes. Por sua vez, podem fazer perguntas para entender melhor esses requisitos, essas user histories, os requisitos. E então definir, para que a equipe então possa definir as tarefas, tá? E as estimativas de tempo necessárias para desenvolver, esses histories, esses requisitos. Tá? Lembrando que essas tarefas irão compor a backlog da sprint. Tá? E para que a equipe possa também definir a meta da sprint, tá? E todas as user stories que serão desenvolvidas. Tá? Então, a estimativa de tempo ela tende, né, a se tornar cada vez mais assertiva com o passar do tempo. Na medida, então, em que a equipe de desenvolvimento e o Scrum Master eles passam a entender melhor, né, as suas capacidades produtivas por cada sprint. Né? Por outro lado, o Product Owner ele começa a entender o nível de detalhamento satisfatório de um produto, tá? E de uma user history, tá? E dos critérios também de aceitação, retratando então o amadurecimento da equipe ágil e a assertividade, tá, das estimativas.
Bom, agora veremos mais detalhadamente, então, a próxima etapa. Após o planejamento da sprint, após a sprint planning, temos a Daily Scrum, as reuniões diárias da equipe. Então, a imagem desse slide, né, ela traz a Daily Scrum, ou a Daily Meeting, ou a Stand-Up Meeting, representada em uma forma de processo. A Daily Meeting é conhecida como reunião em pé ou simplesmente daily, é um evento com time box, ou seja, duração de 15 minutos, e deve ocorrer todos os dias, no mesmo horário e local. A ideia é que todos os membros participem da reunião em pé, tá? Com o intuito de que ela seja curta e objetiva. Tá? Esse evento ele é uma oportunidade para a equipe inspecionar, tá? E verificar o progresso da equipe em direção à meta da sprint, além de planejar as atividades das próximas 24 horas. Uma das técnicas utilizadas para a inspeção é que todos os participantes respondam a 3 perguntas básicas, ok? Essas perguntas são: o que fiz ontem que ajudou a equipe de desenvolvimento a atingir a meta da sprint? O que farei hoje para ajudar a equipe de desenvolvimento a atingir a meta da sprint? E se vejo algum impedimento que impeça a mim ou a equipe de desenvolvimento a atender a atingir a meta da sprint. Neste evento, o Scrum Master deve facilitar e ensinar a equipe de desenvolvimento a manter as regras pré-estabelecidas, tá? Como, por exemplo, as respostas dessas 3 perguntas e o time box, a duração de 15 minutos. A imagem deste slide traz a revisão da sprint ou a sprint review, apresentada aí também em um processo, é uma visão de processo. Tá? Esse evento é o próximo a acontecer, ele acontece próximo ao final da sprint, é no último dia, basicamente. A equipe de desenvolvimento, o Scrum Master e o Product Owner e as partes interessadas, elas se reúnem para inspecionar na prática o incremento do produto gerado pela sprint. Tá? Esse evento tem como objetivo receber feedback das partes interessadas sobre as funcionalidades do produto que foi construído, ao longo da sprint. Tá? O evento de revisão tem relação com o conceito de melhoria contínua aplicada ao produto. Então, a Sprint Review ela é aplicada ao produto, ok? A dinâmica, né, dessa reunião é a seguinte: o Product Owner e a equipe de desenvolvimento eles falam com os stakeholders sobre a meta da sprint, tá? Sobre o que foi entregue, né? Sobre o entregável, o incremento ou o produto. Tá? A equipe de desenvolvimento, então, ela demonstra o que foi concluído e responde às perguntas dos participantes. O feedback dos participantes ele deve ser utilizado para a atualização, né, da backlog do produto, tá? E para melhorar o entendimento da equipe sobre o próprio produto. O último evento, né, que é a retrospectiva, como pode ser visto na imagem desse slide, né, ele representa a Sprint Retrospective, ou a retrospectiva da Sprint. Esse evento ele ocorre após a reunião, a revisão da Sprint. Porém, o propósito é outro, tá? E o público também é diferente. Tá? Reúne-se em geral na retrospectiva da Sprint, tá? Os membros de Scrum, né, o Scrum Team, e o Scrum Master, o facilitador. O objetivo da reunião é obter feedback dos participantes sobre a experiência durante o processo de desenvolvimento do produto, identificar oportunidades de melhoria no processo. Então, quanto à reunião de revisão da sprint, a Sprint Review é focada no produto. A retrospectiva da Sprint, a Sprint Retrospective, ela é focada no processo. Tá? Então, o evento de retrospectiva também tem uma relação com o conceito de melhoria contínua, só que do processo. Tá? A equipe ela discute sobre os aspectos que podem melhorar no processo de desenvolvimento do produto. Tá?
para o próximo ciclo. E isso se repete em todos os ciclos de modo a tornar o processo cada vez melhor. Tá? Atenção a algumas regras importantes compartilhadas com os participantes para que a retrospectiva tenha bons resultados. Tá? Pretende-se, então, focar nas oportunidades de melhoria e não procurar culpados. Esse não é o objetivo. Tá? Ouvir as exposições com a mente aberta, pois todos os feedbacks são positivos. Avaliar a perspectiva cronológica, procurando determinar se situações, né, que ocorrem desde as primeiras sprints ou se ocorreu apenas na última sprint. Após compartilhar essas regras com os participantes, uma das dinâmicas utilizadas para obter bons resultados na retrospectiva é a técnica parar, continuar e começar. Tá? Então a dinâmica é a seguinte: o facilitador da reunião, que pode ser o Scrum Master, ele escreve em um quadro branco ou em post-its três palavras: continuar, parar e começar. Ele cola na parede ou no quadro branco. Tá? Cada um dos participantes deverá escrever nos post-its de forma anônima, tá? Conforme a seguinte orientação. Continuar, você tem que escrever algo, então, que viu a equipe fazer durante a sprint que foi positivo e que deveria continuar fazendo. Parar, escrever algo que viu acontecer durante a sprint e acha que não deveria se repetir na próxima sprint, pois prejudicou o desempenho aí do processo de desenvolvimento do produto. Tá? E a outra palavra é começar. Então, continuar, parar e começar. Começar é se você escreve se você não viu a equipe fazer algo durante a sprint que precisa começar a fazer, tá? A partir da próxima sprint. Assim que todos terminarem, deve então colar esses post-its abaixo das colunas. O facilitador, né, o Scrum Master, ele vai à frente e promove uma discussão sobre as anotações, identificando oportunidades de melhoria e constrói, junto com a equipe, ações de correção. Essas ações elas são compartilhadas e direcionadas para os responsáveis e passam a fazer parte das tarefas da próxima sprint. Tá? Na próxima retrospectiva, a equipe repete a dinâmica e inspeciona se as ações foram realizadas. Tá? Este evento é o último da sprint. Tá? Ao ser concluído, ele então, o ciclo ele deve recomeçar, né, começar novamente a partir da sprint planning, do planejamento da sprint. Bom, resumindo, tá? Os eventos são reuniões programadas e fixas em um projeto ágil do framework Scrum. A sequência dos eventos do Scrum é a seguinte: a Sprint Planning, as Daily ou Stand-Up Meeting, a Sprint Review e a Sprint Retrospective. A Sprint Planning inicia-se com o backlog do produto e tem como saída a meta e a backlog da sprint, ou seja, a lista de tarefas do projeto. A Daily Meeting ou a Stand-Up Meeting é um evento com time box com duração de 15 minutos e deve ocorrer todos os dias, no mesmo horário e local. A ideia é que todos os membros participem da reunião em pé com o intuito de ser curta e objetiva. A Sprint Review, tá? Este evento tem como objetivo receber feedback das partes interessadas sobre as funcionalidades do produto que foi construído ao longo da sprint. E, finalmente, a Sprint Retrospective, ou a retrospectiva da Sprint. O objetivo dessa reunião é obter feedback dos participantes sobre a experiência durante o processo de desenvolvimento do produto, identificar oportunidades de melhoria no processo. Então, os eventos de revisão, a retrospectiva da Sprint, são igualmente importantes, e focam no conceito de melhoria contínua. Tá? O evento da revisão, a melhoria contínua no produto, e a retrospectiva, melhoria contínua no processo. Tá? Nesta aula, nós conhecemos os eventos do Framework Scrum. Tá? O evento é um processo com entrada, que pode ser um artefato do Scrum, né? E saída, que pode ser a constituição de um novo artefato. Então, por exemplo, o planejamento da sprint tem como entrada a backlog do produto. Tá? E o final, né, do planejamento, a equipe sai com a sprint backlog. Tá? Na próxima aula, conheceremos a equipe que opera o projeto ágil, ou o Scrum Team. Até a próxima aula, então, pessoal.